Boa noite, boa noite. Então vamos começar. Na verdade já começamos e acaba que eu não tinha colocado para gravar. Deixa eu só... Não foi. Um minutinho. Só jogar aqui na nossa televisão. Pronto, foi. Então, hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 14. Cada capítulo são várias coisas que a gente tem que estudar. E às vezes a gente lê um detalhezinho e a gente fica falando uma hora só sobre aquele detalhezinho, né? Então, o livro de Mateus, se a gente for estudar ele detalhadamente, a gente tem que se atentar aos detalhes, porque senão você perde o mais rico do estudo, né? Que está às vezes no pequenos detalhes, numa palavra, numa coisinha. Você consegue, o nosso estudo do nosso WhatsApp, o nosso título do nosso estudo chama Yehi Or, e haja luz. Aí o que acontece? A luz vem assim na sua cabeça, e você fala assim, caraca, era isso que estava falando? Então era isso. Né? Então, conforme agora, ó, a gente já abre o nosso estudo aí com o versículo de Mateus 14:36. E rogaram-lhe que ao menos pudessem tocar na orla do seu manto. E todos que tocavam ficaram curados, né? Ficavam sãos. O que é a orla do manto? Então hoje eu vim aqui, ó, de talite, para mostrar para vocês o tzitzit. Fala aí, tzitzit. Tzitzit. Tzitzit é a orla do manto. Então Jesus andava com um desse aqui, ó, é um chale de oração. Ficava assim, ó. Olha lá, igual tá lá no slide, né? Bonito, né? E Jesus andava com um desse, e todos que tocavam na orla do manto, que fica nas pontas, ó, são 4, duas aqui, ó, são 4 na orla, ficavam curados. Mas por que eles queriam tocar na orla? Como é que eles sabiam que tocar na orla ficava curado? Será que é por acaso? Alguém tocou? Nós vamos ver isso aí hoje. Tá? Então vamos começar o nosso estudo de Mateus capítulo 14. Tem muita coisinha para a gente ver aí. Quem quer ler para a gente aí do 1 ao 12? Pode abrir sua Bíblia aí. Beth não trouxe a Bíblia hoje. Não, mas pode acompanhar aí pelo slide aí, ó. Mateus 14. Pode acompanhar na minha Bíblia. Pode acompanhar. Mas eu não trouxe óculos, obrigada, viu? Eu estou sem óculos, eu não vou enxergar. Mateus 14. Quem quer ler pra gente? Você pode acompanhar o da TV. Nossa, Isso mesmo. Vou ler, tá? Pode ler. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Pronto. Então, o que aconteceu aí? Né? Só para recapitular, na última aula nós passamos Mateus capítulo 13. Né? Inclusive eu não gravei, depois eu vou ver se eu gravo, porque na hora que eu fui gravar, o computador aqui estava cheio e não deu para gravar. Então, depois eu gravo e coloco lá. Hoje é o estudo do 14. Então esse é o primeiro versículo, ó, do 1 ao 12, e ele começa já a contar a história de João Batista. Lembra da história de João Batista? Quem que era João Batista que a gente já estudou? Era primo de quem?
primo de Jesus, né? E ele veio anunciar, né? Olha lá, ó, ao título lá, ó, a morte de João Batista e o papel de Elias. Quem era Elias? O profeta Elias. Né? Mas o que tem a ver Elias com João Batista? Vocês lembram disso? Porque Elias foi um profeta muito importante, mas que existia uma profecia que antes do Messias vir, antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias iria voltar para preparar o caminho para o Messias, né? Então esse é o papel de Elias nos tempos de Jesus. E quem era Elias nos tempos de Jesus? João Batista. Nós vamos ver isso, tá? E agora eu coloquei de vermelho aí algumas coisas bem interessantes lá, ó. No versículo 1. Porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de quem? Jesus. Então ele está falando de Jesus, ele está falando da fama de Jesus. E disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos? Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Ele achava que João Batista tinha ressuscitado, porque João Batista era considerado um profeta pelo povo judeu na época, e um profeta fazia muitos milagres, fazia cura, tal, aquela coisa toda. Então Herodes estava acreditando aí que João Batista tinha ressuscitado. Aí que ele conta a história de como que João Batista morreu, né? O Herodes manda matar João Batista por causa que ele se deitou com a cunhada dele, né? Não é isso? Aí a Torá proíbe isso aí. A Torá proíbe, a lei de Deus proíbe. Não deita com a mulher do teu irmão. Não deita com... Está lá em Levítico capítulo 18. Então é proibido isso. E o Herodes foi e fez isso. E João Batista falou com ele: você está errado. Só que ele era tipo o rei da época. Então o que aconteceu com ele? Decapitação. Morreu. E aí o que aconteceu? Quando apareceu Jesus, Herodes achava que ele tinha ressuscitado. Mas da onde que ele tinha tirado essa informação de ressuscitado? Tal? Por causa da crença que já tinha ali naquela região de algumas coisas muito interessantes. Nós vamos ver aí, ó. Olha lá o próximo slide, ó. Havia uma crença popular na reencarnação ou na ressurreição de profetas no mundo judaico da época. Ó, havia crenças variadas sobre vida após a morte, incluindo ressurreição. Quem pregava a ressurreição? Os fariseus, né? A volta de Elias como Messias é uma profecia que está lá no livro de Malaquias 4, capítulo 5, versículo 5, desculpa. E acredite, até rumores de que certos profetas podiam voltar em outras pessoas. Tipo uma tese meio que espírita, existia isso no judaísmo da época também. Porque o judaísmo é igual a igreja evangélica nos dias de hoje. Eu tenho batista, quadrangular, assembleia. Então o judeu naquela época, eu tinha várias classes de judeus. Eu tinha o fariseu. Fariseu é mais famoso, né? Todo mundo xinga hoje, ó, seu fariseu. Os saduceus, os essênios, os zelotes, eram todos classes de judeus, classes judaicas diferentes, com linhagem um pouco diferente. É mais ou menos falar assim hoje, tradicional, pentecostal, tá? Então, não tem várias linhagens hoje diferentes? Tem o crente mais pentecostal, tem o crente mais tradicional, uns que acreditam nisso, outros não acreditam naquilo. Então, naquela época já tinha isso. Então, vamos para o próximo slide aí, ó. Os saduceus. Vamos falar sobre os saduceus primeiro. Quem eram esses saduceus? Ó, lá em Atos 23 dá uma pista desses saduceus. Ó, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem todas essas coisas. Olha só para você ver. Já dá uma diferença, ó. Então presta atenção, hein? O saduceu, ele não acredita na ressurreição.
Agora eu já te faço uma pergunta. Jesus era saduceu? Não. Por quê? Porque ele também falou da ressurreição, ele ensinava sobre isso. Como que Jesus iria ser saduceu, sendo que ele mesmo falou, eu sou a ressurreição e a vida? Se ele não acreditasse... Então Jesus não era saduceu. Eu já posso excluir isso aí de cara. Tá? Jesus não pertencia aos saduceus. Mas os fariseus, reconhecem todas essas coisas. Está escrito lá, Atos 23, 8. Então, o fariseu, ele acredita na ressurreição, ele acredita no anjo, ele acredita que existem espíritos. Nem anjo o saduceu acredita, mas o fariseu acredita. Atos dá pra gente essa coisa aí. Então, Jesus era fariseu? Né? Isso é uma pergunta que grandes estudiosos, teólogos, até nos dias de hoje, discutem isso aí. Tá? Nós vamos ver um pouquinho disso aí. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque Herodes cria que João Batista ressuscitou. Ele olhava para Jesus fazendo os milagres e falou, só pode ser João Batista que ressuscitou. Né? Então, por isso que nós estamos entrando nesse assunto aí de ressurreição. Como eu disse, né? Um pedacinho ali dá um estudo grande para a gente poder aprofundar no nosso estudo. Tá? Então, vamos lá. Vamos ler João 5, 28 e 29. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que praticam o mal para a ressurreição do juízo. Isso é Jesus ensinando. Tá? Então, Yeshua, né, como eu cito aqui no slide, ensina que haverá uma ressurreição geral para dos mortos, tanto para a vida eterna, ou quanto para a condenação. Onde que está isso na Torá? Tem isso na Torá? Tem. Na Torá não, na Taná. Torá é só a lei de Moisés. Depois tem os escritos, né, e os profetas. Então está lá na Taná, no profeta Daniel 12, 2. Essa profecia da ressurreição. E Jesus está citando isso. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa profecia aí joga por terra muito das nossas crenças nos dias de hoje. Porque muitas igrejas pensam que Jesus vai vir buscar a igreja e levar embora. Mas se é para levar para o céu, se eu for morar no céu, o que esse povo vai ressuscitar? Vai ressuscitar? A alma vai ressuscitar de novo? Quando eu falo ressuscitar, é em carne, vai ter um novo corpo. É um corpo glorificado, um corpo diferente, não é esse corpo aqui, mas enfim, é um corpo. Então, se fosse só a alma, o espírito, para que eu vou ressuscitar? Vai direto para o céu. Vai embora, né? Só que não. Aqui que ele está falando aqui, os que dormem no pó. O que é que dorme no pó? O que é os que dormem no pó? Quem morreu. Ressuscitarão. Aí, essa que é a profecia. E Jesus cria nisso. Tanto que ele pregou lá em João 5. Ele citou exatamente Daniel 12. Tá? Exatamente isso aí. Olha só, vamos investigar se Jesus era fariseu. O fato de Yeshua comer com os fariseus. Vários textos mostram Yeshua aceitando convite para a refeição com o fariseu. Posso te dar uma informação? Um fariseu não comia com outro fariseu. Não, por exemplo, eu sou pentecostal. Eu só aceito entra aqui na minha casa quem for pentecostal também. Ou quem é da mesma linha que eu. Então, você falou agora que um fariseu não come com o outro fariseu. Não, ao contrário. Ele só come, tipo assim, ele não come. Não come se com fariseu, isso, se exatamente. Ele só come com outro fariseu. Tipo assim, eles têm uma comunidade meio que fechada, né? Eles eram muito zelosos disso aí.
né, de purificação, tal, né? Por isso que Pedro fala com Cornélio assim, você sabe que não é lícito eu comer com o gentio. Por causa disso, eles não comiam eles eram meio que fechados. Tá vendo como é que clareia? Olha você vê como que clareou lá Pedro com Cornélio, né? Ele fala assim, não é lícito, você sabe que não é lícito eu estar aqui e entrar na sua casa. Eles eram diferentes, né? Tipo religião diferente, né? É, exatamente, um era judeu, o outro gentio. Então, o fariseu, ele era não muito... Não pegava nem bem, assim, você ser amigo, você ser... Não. Eles ficavam assim... Eles eram bem criteriosos aí com essa coisa de purificação. Apesar que isso não existe na Torá, tá certo? Me fala um lugar na Torá aí que proíbe o judeu de comer com o gentio. Não tem, tá certo? E nem pode, assim, ele pode ir para uma igreja igual evangélica, não pode visitar, não tem nada disso. Não, o fariseu, eles tinham um problema com os saduceus. É como se fosse o Cruzeiro Atlético. Não, hoje não, tá? Mas eles tinham problema com essa convivência aí. Então, por isso que eles criaram o sistema de sinagogas. Já existia o templo em Jerusalém. Quem cuidava mais do templo, sistema sacrificial, aquela coisa toda, eram os saduceus. Então, como os fariseus tinham um problema com eles, falaram, não, vamos criar um mini templo. Criaram o sistema de sinagogas. Tá? Foram os fariseus. Os fariseus, eles eram pessoas extremamente estudiosas da Torá. Então, e vamos lá, só que vamos voltar aqui para o nosso texto, para o nosso raciocínio aqui. Ó. Então, vários textos mostram Yeshua aceitando convite para refeições com fariseus, por exemplo. Ó, Lucas 7,36, convidou um dos fariseus para que se fosse jantar com ele, né? Um dos fariseus convidou Jesus, vem jantar na minha casa. Lucas 11,37, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para comer com ele. Lucas 14, eu acho um barato esse Lucas 14:31 nessas tradições. Eu só copiei lá da internet lá. Certo sábado, ao entrar ele na casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão. Essas traduções são ridículas. Certo Shabat, Jesus estava indo participar do Shabat na casa dele. Né? Você já participou num Shabat aqui em casa? Né? Então tem a parte que come o pão, dá a bênção do pão, depois tem o jantar. Então Jesus estava fazendo um Shabat que todo judeu faz na sexta-feira à noite, no Shabat. Né? E quando você lê Lucas 14:1, é como se fosse... tipo desdenhando, um certo sábado qualquer, ele entrou na casa do fulano de tal para comer pão. É totalmente diferente, né? O contexto aí. Mas ele entrou mesmo? Ele entrou, mas foi para participar de um Shabat. Né? Ele foi convidado para um Shabat. Aí tem todas aquelas orações, tem a bênção do pão, do vinho, o pai abençoa os filhos, o filho abençoa o pai, o filho agradece a mãe por algo essa semana, e Deus Shema, tem orações, cantos, é uma cerimônia, é uma festa mesmo, né, que a gente faz toda sexta-feira à noite. E Jesus estava fazendo isso, ó, em Lucas 14:1, tá? Só que o pessoal não percebe isso aí, ó, por causa da forma que está escrito ali. Fica meio estranho isso aí. Anderson, mas você está ficando doido. Jesus tinha um problema com os fariseus. Jesus atacava os fariseus todo o tempo, raça de víbora, hipócritas. Né? Isso aí tem muito na Bíblia. É verdade? Verdade. Só que o problema não é o fato dos fariseus. O problema são aquele grupo ali. Não são todos. É igual você falar aqui hoje que crente é sem vergonha. Estou dando um exemplo, caloteiro. Mas são todos caloteiros? Não, você não pode fazer isso. Existe aquela classe ali, existe, infelizmente, mas não é todos. A mesma coisa o fariseu aqui, ó. Yeshua nunca condenou todos os fariseus como se fossem maus. O que ele fez foi denunciar os maus líderes religiosos que, olha só, ensinavam a verdade, mas não viviam o que ensinavam.
Mateus 23, 3. Está escrito assim, ó. Escuta o que ele está ensinando. Mas não faz, não. Tipo assim, porque ele fala, mas não pratica. Não faz isso, não. Está lá em Mateus 23, 3. Ó. Mas o que está ensinando, pode escutar. É bom. Colocavam fardos pesados sobre os outros, mas não o ajudavam. Lá no versículo 4. Buscavam glória humana. Cumpriam rituais externos, mas tinha o coração distante de Deus. Tinha alguns grupos ali que gostavam de aparência. Ó, colocar o tzitzit, eu tô lá orando, lá na frente da sinagoga, ficava lá, eu sou espiritual. Tem isso nas igrejas hoje? Mas o coração está longe de Deus. Mas o coração está distante das leis de Deus. A pessoa às vezes é crente só no domingo. É evangélico só no domingo. Mas na segunda-feira tá batendo na esposa. Tá, né? Enfim. É o fariseu do dia de hoje. É essa que é a briga de Jesus. Não é com os fariseus. Quem dera se todos os pastores hoje, todos os líderes religiosos fossem igual aos fariseus. Quem dera. Porque eles eram muito zelosos da lei. Então, olha só. Vamos avançando aí. Olha o que está escrito aí, ó. Na cadeira de Moisés, Mateus 23, 2, 3. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, que vos disserem, isso fazei e observai. Mas vocês, ó, não procedas em conformidade com suas obras. Legal, né? Agora, gente, eu falo sempre, para a gente estudar a Bíblia, uma coisa vai puxando a outra, porque a gente tem que entender o que está escrito. O que é na cadeira de Moisés? Na cadeira de Moisés, o que é isso? Vamos ver. Na posição de líder, né? Não, vamos ver o que é isso aí. Cadeira de Moisés. Cadeira que fica sentado, né? Na época de Yeshua, nas sinagogas judaicas, ó, havia. É só um parênteses aí que eu estou abrindo no estudo, tá? Na época de Yeshua, ó, havia uma cadeira física. Uma cadeira mesmo. Chamada cadeira de Moisés. Onde o mestre da Torá sentava para ensinar a lei ao povo. Sabe como é que funcionava? A sinagoga era quadradinha assim, né? Normal. Ficava tipo um púlpito no meio. E ali ele levantava da cadeira, ia lá, lia o rolo da Torá, lia o profeta. Depois ele voltava, sentava na cadeira. Olha isso, hein? O status. Todo mundo ficava parado, olhando para ele e tal. E ali ele começava a pregar. Ele era pregado sentado. Tá lá. Então era uma posição de autoridade, ó, equivalente a um mestre ou juiz que explicava a Torá para a comunidade. A leitura da Torá era feita em pé, no centro da sinagoga. Havia uma plataforma elevada no centro, chamava de bimá. Era lá que a Torá era lida em pé. E depois da leitura, o mestre sentava para ensinar. Olha lá a foto lá, ó, como é que era, ó, a cadeira de Moisés. Legal, né? Olha lá o talite dele lá, ó. Tá assim, ó. Jesus também usava. Olha lá, ó. Talite, olha lá as franjas da orla lá. Todo judeu usa, né? O talite. É nos dias de hoje. É nos dias de hoje. Mas o que vai acontecer com a Alice, não, que ela vai fazer, é tipo, se fosse uma primeira comunhão, alguma coisa assim, não é mais ou menos isso? É a Bat Mitzvah. Então, mas é mais ou menos. É a Bat Mitzvah. É a maioridade espiritual. Não é, quer dizer, isso é porque ela vai estar... Não, existe o batismo. O batismo em si... Existe o batismo e ela vai batizar posteriormente. Depois, no final do ano, ela vai batizar. Entendi. Mas agora tá fazendo a Bat Mitzvah,
ela é como se fosse saindo da criança e indo para a fase adulta espiritual. Como se fosse assim, ia para a salinha, tipo assim, não é cobrado nada dela até antes desse momento. A partir deste momento, ela tem maturidade, entendeu? Essa é a ela Bat tem Mitzvah. maturidade em Deus. E isso é um evento que acontece desde lá de trás, desde a época de Jesus, que o judaísmo faz isso. As meninas com 12 anos e os meninos com 13. Porque se acredita que a menina ganha maturidade mais cedo. Olha lá. Mesmo, né? Então vamos lá? Olha lá. Então ele está sentado aonde? Ó? Na cadeira de Moisés. Então agora você vai ler de novo. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei, pois tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não procedai conforme as suas obras. Mas então, é como eu disse, né? Como eu disse, não é para todos, certo? A briga dele é com alguns, né? Que faziam aquilo ali. Olha só, aqui em Lucas 4, 16 a 21, Yeshua ensina na sinagoga. Sabe o que vai acontecer? Aquilo ali que a gente viu. Jesus vai ser o rabino, que vai pregar lá na sinagoga e sentar na cadeira de Moisés e ler a Torá. Olha só, no 16. Vamos ler aí. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, aonde? Numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo, achou no lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então passou a Jesus dizer, aí Jesus começa a pregar. Onde que Jesus estava sentado? Na cadeira de Moisés. Jesus estava sentado aqui. Tipo como se fosse um lugar lá onde que ele pregava. Legal, né? Muito interessante. Eu gosto de saber esses detalhezinhos que enriquece tanto o texto. Né? Então vamos voltar lá para a nossa dúvida. Então Jesus era fariseu? Olha, ensino nas sinagogas. Quem criou as sinagogas, conforme a gente falou? Quem criou as sinagogas? Os fariseus. Os fariseus. Leitura pública da Torá. Quem fazia isso? Os fariseus. A concordância doutrinária em pontos-chave. O que é? Ressurreição, os espíritos, anjo, conforme a gente viu, os fariseus. Uso de métodos de ensino rabínico. Sabia que os rabínicos, fariseus, pregavam em parábolas? Já era comum, é uma técnica comum da época, pregar em parábola. Por isso que Jesus usava tantas parábolas. Relacionamento com os fariseus, comia com ele. Um fariseu só comia com outro fariseu, ele não comia com o outro. Então, ressurreição. Então, Jesus era fariseu, saduceu que não era. Os zelotes, eles eram doidão. Na base da espada, tudo deles era purificar na força. Né? Os essênios já eram um outro grupo que ficava mais afastado. Também por causa da corrupção que havia no templo em Jerusalém, nos templos, né? Tempo de Caifás, aquela coisa lá. Então, resumindo, analisando tudo, Jesus era um fariseu. E você fica aí usando, seu fariseu! Seu hipócrita! Vou falar, eu mesmo já usei esse termo aí para xingar os outros, seu fariseu! É porque, igual ele falou, né, no começo, é porque um grupo de fariseus fez, né, teve todo aquela atitude, comportamento, né, que não deveria, e aí, mas não é porque todos os fariseus, foi aquele grupo. Assim como na polícia, vê que na nossa política não serve de base, não. Está todo mundo com o dedo podre. Então, vamos lá. Hoje em dia, a visão de fariseu é distorcida. Por quê? Porque vem de Jesus brigando com eles, né, lá? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do entre e do cominho,
mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mateus 23, 23. Olha lá, ó. A briga de Jesus, ó, dá o dízimo, mas não tem justiça, não tem misericórdia, não tem fidelidade. A briga de Jesus é essa. É um cara espiritual, é um cara que está lá, mas na segunda-feira vai saber Deus o que ele está fazendo. A briga de Jesus é essa. Porque os fariseus, ele estava distorcendo a lei em alguns pontos. A briga de Jesus era porque Jesus era um cara, ao contrário do que muita gente pensa, zeloso da lei. Aí, ó, não é eu que estou falando, não, olha lá. Vocês fariseus, ó, ignora o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia. Então como que Jesus não estava nem aí? Jesus aboliu a lei? É o contrário, meu filho. Jesus era zeloso. Essa que era a briga dele com os fariseus, que era zeloso, mas não praticava. Vivia o que ensinava. Né? Alguns fariseus, tá? Não são todos, não. Então a briga de... Você acha que Jesus hoje iria brigar com muita gente? Muito. Dá o dízimo, é isso, é aquilo, gosta de ficar... Eu sou espiritual. Mas não está nem aí para a lei de Deus. Está escrito lá, não roubar, ele rouba. Está escrito honrar pai e mãe, ele não honra. Mas no domingo ele vai para a igreja e dá o dízimo. Né? Aí é a briga de Jesus, ó, os fariseus. Tá? Vamos voltar lá então para o nosso João Batista, lá do comecinho isso aí tudo eram parênteses, tá? Para a gente entender por que de ressurreição, entender de fariseu, de saduceu. Então acaba que isso vai completando o nosso estudo do livro de Mateus, que é o livro que nós estamos estudando, né? Então toda hora a gente chama uma referência e vamos andando no estudo. Então João Batista era Elias. O que é isso? João Batista era Elias? Ó, existia uma profecia que João Batista, opa, eu errei aí, Elias iria vir antes do Messias, tá? Tá errado essa. A profecia que Elias iria vir antes do Messias, não João Batista. Aonde está essa profecia? Malaquias 4:5. Opa. Malaquias 4:5. Ah, eu não coloquei aqui, não? Não, passou aí. Não, sim, mas é o texto, né? Eu não coloquei, não. Aqui 4:5. Malaquias 4:5. Você pode ler aí para nós? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é o dia que o Messias aparecer. Só que antes de Jesus voltar, ele vai enviar o Elias. Está escrito aí, ó. O grande e terrível dia do Senhor. Antes o profeta Elias vai vir e vai preparar, tá? Você lembra? Nós já estudamos isso no livro de Apocalipse das duas testemunhas. Não. Já estudamos, tá? Isso deve ter faltado. Das duas testemunhas. Que é isso? Até que a gente estudou sobre a transfiguração de Jesus no monte. Apareceu lá Elias, Moisés. Não. Vagamente, mas assim... Estudamos, sim, mas é porque é muito conteúdo, né? Mas tá bom. Acho que estava correndo muito, né? Acho que foi por isso. Tudo bem. Tem problema não. Então, olha só. Em Mateus 11, 13 e 14, ele vai falar disso também, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então o que ele está falando aí? Que João Batista era o Elias que estava para vir. Mas em Malaquias está falando o grande e terrível dia do Senhor. Não é do nascimento do Messias. Calma, meu filho, nós vamos ver isso aí.
Muita coisa. É muita coisa, né? Calma, vamos devagarinho. Depois a gente vai pegar lá. Então aqui ele vai falar que o Elias já veio, ó, lá no versículo 12, tá vendo? Ó? Elias já veio e vocês não o reconheceram. Agora lê o 13 lá, ó. Então entenderam os discípulos que estava falando a respeito de João Batista. Olha lá. Então, uma pergunta. Então, o Elias não era João Batista. Não, Elias não era João Batista, não. Elias era um profeta, né, lá da Taná, né, viveu lá na época de Jezabel, né? E ele foi um grande profeta. João Batista está no tempo de Jesus. Primo de Jesus, praticamente nasceram juntos, né? Praticamente da mesma idade. Só que João Batista ele veio preparar, anunciar o caminho, o reino, tá? Preparar as pessoas. Na verdade, depois nós vamos estudar isso com mais calma. João Batista, aquele que pregava, depois não vai complicar muito, vou voltar. João Batista é aquele que batizava, arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Aí na hora que ele vê Jesus vindo assim, ele fala, eis que eu não sou digno nem de desatar as coisas. Aí Jesus pede para batizar, ele batiza Jesus, lembra disso? Lembro. Então, esse é João Batista, tá? Só que as escrituras falam que ele era o profeta Elias, que estava por vir. Isso é no sentido figurativo, tá? Não é que significa que é a mesma pessoa. É no sentido de autoridade, de ministério, entendeu? Aqui tipo é uma linguagem figurada. Bom, mas vamos avançando ali em Mateus 14 para a gente não se perder do nosso Mateus 14 aí. Então, a multiplicação dos pães acontece em Mateus 14, né? Ó, o Messias provê ao povo como um novo Moisés. Jesus se retira, mas tem compaixão da multidão. Ó. Alimento multiplicado de 5 pães e 2 peixes. Né? Então, a multiplicação dos pães, isso lembra alguma coisa lá da época de Moisés? Pão. O que lembra lá da época de Moisés do pão? O maná. Né? Da mesma forma que Deus deu o maná, né? que era reconhecido como o pão que caiu do céu, né? Lembra disso? Isso mesmo. Jesus também proveu o pão para o povo, fez um milagre da multiplicação com 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou milhares de pessoas, ainda sobrou 12 cistos. Só com 5 pães. Foi partindo e dando povo. Aí não acabava não, filho. Né? Isso está em João 14, do 13 ao 21. Né? Olha lá, ó. Agora a gente vai ver aí que Jesus, ele vai sendo comparado às obras dele com o que Moisés fazia. Então, ó, está escrito lá uma profecia, 2 profecias interessantes, ó, aonde que já estava profetizado que iria vir um do meio de ti semelhante a mim. A ele ouvireis. Um profeta, ó. Suscitarei um profeta, agora esse aqui é Deus falando, ó, com Moisés. Suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, Moisés. Semelhante a ti, falando para Moisés. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Tá vendo? Então já existia profecias que iria vir um semelhante a Moisés. Então a gente vai ver que tudo que Jesus vai fazendo, ele vai espelhando. Olha só, Moisés libertou Israel do Egito, uma opressão física. Jesus liberta da escravidão espiritual, da opressão, a escravidão espiritual. Subiu ao monte e recebeu a Torá. Jesus também subiu ao monte e ensinou também com autoridade, a lei, né? Tipo assim, Moisés recebeu a lei e ensinava. Jesus também, subiu no monte para ensinar lá o sermão da montanha. Lembra que a gente falou
no capítulo 5, lá do 5 ao 7, o Sermão do Monte. Alimentou o povo com maná, Jesus também alimentou com pão, intercedia por Israel diante de Deus, é o intercessor perfeito diante do Pai, fez milagres com sinais messiânicos, o Jesus também curou, expulsou demônios, tumores, tinha o rosto resplandecente. Lembra quando Moisés estava descendo, o rosto dele brilhou? O rosto de Jesus também brilhou na transfiguração. Enfim, muitas coincidências, né? O sangue para expiação de pecados, né? Jesus traz o sangue da nova aliança com o próprio sangue. Agora, olha isso aí. Lá em Atos dos Apóstolos, ele cita exatamente o que nós lemos lá em Deuteronômio. Olha lá, ó. Quem está falando isso aí é Pedro, se eu não me engano. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor, Deus, estará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Aí ele vê tudo que eu vou dizer. Atos 3, 22. Olha lá. Quem que é esse aí? Jesus, meu filho. Ele está falando isso, né? Se Pedro está falando isso, quem sou eu para não contestar? Né? Então Jesus anda sobre as águas, Mateus 14, do 22 ao 33. Lembra de Jesus andando sobre as águas? Sim. Eu vou dar um pause aqui na minha gravação para a gente assistir aqui o vídeo, e eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês assistirem também, porque senão o YouTube, por direitos autorais, ele não deixa eu subir o vídeo depois. Pronto, assistimos aí o nosso videozinho, legal, né? Uma coisa que me chamou a atenção nessa coisa aí é a hora que Pedro grita em alta voz, né? Vamos ler essa Mateus 14, 22 ao 33. Quem quer ler pra gente aí? Pode ler, Cris. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Legal, né? Então, o que me chamou a atenção nessa parte aí, ó, é a parte que ele grita em alta voz. Ele grita aí, ó, Jesus, salva-me, né? Essa palavra aí, ó, significa krasso no grego, significa clamar em alta voz, com urgência. Tem algumas traduções que falam que Pedro gritou. Tipo assim, desesperou, né? Desesperado. Mas olha só, por que ele grita? Tipo assim, às vezes quando a gente grita, às vezes do jeito que tá escrito, tipo assim, Jesus estava longe, um pouco longe ainda. Tipo assim, vem me socorrer rápido, eu estou afundando, não vai dar tempo. Mas a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Ele estava perto. Ele estava perto. O que eu tiro disso? Às vezes a gente está passando por uma tempestade, às vezes a gente pensa que Jesus está longe. Mas ele não está longe, ele está perto.
Está perto. É só você clamar, igual ele clamou. É urgente, eu estou aqui, me ajuda. Acreditar, clamar com fé. Jesus fala que ele estendeu a mão. Isso é uma lição muito forte para a nossa vida. Porque às vezes a gente pensa que Deus está longe. Deus não está longe. Deus está perto. Deus está perto e pronto a nos atender, né? Mas a gente precisa ter fé. Pedro não teve fé, o que aconteceu? Afundou. E é a mesma coisa na nossa vida, a gente afunda também se a gente não tiver fé, tá? E ele termina no 33, ó. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Isso é importante, ó. Filho de Deus. Tem muita gente que Jesus pensa que Jesus é o Pai. Ele não é o Pai, ele é o Filho do Pai. Ele é o Filho de Deus. Né? Não é eu que estou falando, não. Está escrito aí no livro de Mateus aí, ó. E terminada a travessia, chegar à terra. Tarararará. Olha só. No 36 lá, ó. Não, vamos ler tudo. E terminada a travessia, chegaram à terra de Genesaré. Reconhecendo os homens daquele lugar, mandaram avisar todos os vizinhos, né? E trouxeram todos os enfermos. Eles pediam que ao menos que pudesse tocar na orla de sua veste. Fala aí de novo. Tzitzit. E todos que tocaram foram curados. Olha o tzitzit aqui, ó. Buiu não viu, não. Hoje eu tô até de talite. É o tzitzit. Tá? Todos que tocavam nisso aqui de Jesus eram curados. Mas como que sabia que tinha que tocar? Se tocasse aqui, era ser curado. Já existia uma profecia que o Messias sairia poder das orlas das suas vestes. Mas tem isso nas Escrituras? Tem. Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. É um dos nomes do Messias, sol da justiça, trazendo cura em sua kenaferra. Kenaferra. Não é isso, Alice? Está escrito lá em hebraico, ó. Kenaferra. Pode ser traduzido com suas asas ou na orla do manto. Ou seja, o Messias, que é o sol da justiça, aí, ó, o Messias traria cura até mesmo suas vestes. Os judeus, eles conheciam isso aqui, ó. Quando o Messias chegar, se eu tocar na orla do manto dele, eu vou ser curado, por causa da profecia. Por isso que a mulher do fluxo de sangue foi lá e tocou na orla também. E ficou curada. Ele já sabia disso aqui. Agora, quando eu creio nisso aqui, aí eu vou com sede, filho. Se eu tocar lá, eu vou ser curado. Ele já ia lá e queria tocar aqui, ó. Isso aí é poder. Legal, né? Então já existia essa profecia. Não é por acaso que eles procuravam pegar nas orlas, não. Pegar lá, olha o tzitzit lá, do Jesus lá. Hoje a tecnologia tá boa, você só fala assim, ó, ChatGPT, me dá aí uma figura de Jesus segurando o tzitzit. Olha lá, ó. Ele já te dá na hora. Até a roupa dele lá, mais ou menos, é a camisa lá, ó. Igual era da época. Legal, né? Então, o nosso estudo de hoje foi isso. Mateus capítulo 14. Tem muita coisa, né? O último versículo, né? Versículo 36. Hã?
Não, nós estamos estudando o capítulo 14. Nós falamos de muita coisa aqui hoje. Falamos de fariseus, saduceus, falamos de reencarnação, João Batista, 5 pães e 2 peixes. Está tudo no capítulo 14. Um tanto de assunto. No capítulo 14, né? Das classes lá dos judeus. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Esse foi o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal aí para pegar mais conteúdo. Então, até a próxima aula.